Ciao ragazzi, bentornato ao Finestra Bianconera, canal que fala sobre os bastidores da Juventus, da nossa amada Vecchia Senhora. Nesse final de semana de merda que nós tivemos devido a essa rodada catastrófica do Calcio para nós, torcedores da Velha Senhora. Primeiramente, esse jogo de sábado foi uma síntese do que tem sido a Juventus nesse campeonato de altos e baixos. Né? Um time que consegue fazer um jogo muito bonito contra a Roma na Copa da Itália, que consegue fazer uma grande partida contra a Inter lá em Milão no primeiro turno, e que em partidas, né, como essa de sábado, mostram o quanto o time é frágil, o quanto o time é desleixado, como foi no jogo contra o Napoli, né? A questão da mentalidade, como disse o Buffon, depois daquela derrota na terra do Vesúvio. Alguns pontos precisam ser analisados aqui. Primeiro que o gol da Verona, que eles anularam por estar um pouco na frente, são questão de milímetros, né? E eu não teria anulado aquele gol. Esse jogo era para ter sido 3-1, a vergonha é ser maior, né? Nada a dizer sobre o Verona, um time que foi bem melhor, teve mais vontade, correu mais, e quem tem mais vontade acaba merecendo, no final das contas, ser coroado com a vitória. Uma vergonha o que aconteceu no sábado. E algumas coisas, como eu disse, alguns pontos precisam ser colocados. Primeiro, o time da Juventus há muito tempo não tem um meio de campo. Não adianta vir falar de Pjanic, o Pjanic isso, o Pjanic aquilo. O Pjanic é um jogador limitado com prazo de validade. A cada 10 jogos ele joga bem 5 e 5 ele é desastroso. Então o Pjanic, eu só queria fazer refrescar a memória daqueles torcedores que acham que o meio de campo ele é um meio de campo que funciona. Não se esqueçam da partida contra o Ajax em Turim, nas quartas de final. Procurem os melhores momentos de Juventus e Ajax em Turim e me fala como que era o meio de campo da Juventus naquela partida. Fecha parênteses. Então é um problema já antigo esse de meio de campo. Aí você vai dizer, então você está isentando o Sarri? De forma alguma. O Sarri ele tem culpa, e tem muita culpa, e já vou explicar por quê. Porque um técnico, a questão nesse caso não é a tática, é a questão de mentalidade. Ou a Juventus muda a mentalidade ou não vai ganhar nada esse ano. Nada vezes nada. Porque a mentalidade é um time que está acostumado a vencer, e se não tiver um cara lá para cutucar, vamos continuar vencendo, vamos continuar, né, vamos para cima, vamos manter a hegemonia. Se não tiver um cara para dar corda, como se diz no português, o time não vai. Isso serve para uma meia dúzia de jogadores aí que precisa ser cutucado. Exceção feita ao Ronaldo, né? A parte boa do vídeo é o Ronaldo, que chega a 10 gols consecutivos, e na próxima rodada, se ele fazer, ele entra para a história, né? Com 11 gols consecutivos, né? No Calcio italiano, na Série A. E o Ronaldo que correu, que estava lá atrás, pegando a bola na defesa, saiu correndo, fez a jogada do 1-2, já tinha chutado 2 bolas na trave, aliás, uma na trave, uma que passou rente à trave, e estava na hora dele fazer o gol. E aí entra aquela questão, você está com um jogo mesmo você jogar bem, jogou um pouquinho mais no segundo tempo, você está com 1-0, está com o resultado na mão, mantém os 3 pontos da Inter, 4 da Lazio, e o que me faz a Juventus? Como disse o Szczesny falou depois, a Juventus ela regala 2 gols, ela dá 2 gols de presente para o Verona. O primeiro gol, eu me recuso a comentar o primeiro gol, jogada de time de várzea, né? O seu Bittencourt e o seu Pjanic, Bittencourt e Pjanic é o meio de campo, né? Fazer uma jogada infantil e ridícula daquelas, entregando o gol para o Verona, né? E o Bonucci, eu vou dar um crédito porque ele vem fazendo uma grande temporada e é incrível, né? Ele subir com a mão daquele jeito. Alguns questionam se foi ou não foi pênalti, mas o fato dele ter subido assim, já para, né, colocar a mão na bola, um jogador da experiência dele, foi muito infeliz. Portanto, 2 gols dados para o time do Verona, mas o Verona merecia vencer porque correu mais. A gente não merecia vencer não, essa que é a verdade. Não estou preocupado, mas a Inter ganhou do Milan, o Lazio ganhou. Em termos de campeonato, são 3 times disputando o título, não muda muita coisa, e é o que eu falei, nessa pegada de você jogar bem em casa e mal fora, de repente, Inter em casa, Lazio em casa,
e já na próxima rodada podemos abrir um pouco de novo a diferença para 3 pontos, porque a Lazio e Inter vão se pegar, dependendo desse resultado. E acredito que a Juventus deva vencer, né? Acredito que devemos vencer o poderoso Brescia, do Tonali e do Balotelli, mesmo jogando em casa, acredito que a gente possa vencer, né? Temos que vencer, porque vamos jogar em casa. E esse é o detalhe em relação ao campeonato. A questão não é vencer ou não vencer o campeonato. Tem tudo para vencer. O campeonato está na mão da Juventus. Se ela mudar isso aqui, se ela mudar a mentalidade e ganhar os seus jogos em casa contra esses times diretos, confrontos diretos, ela leva o título. E precisa mudar a mentalidade quando vai jogar com um time teoricamente mais fraco fora de casa, como vai ser contra a SPAL. Então, é mudança de mentalidade. O que é mudar a mentalidade? Nós temos que vencer. Não interessa que venceu 8. Nós estamos em 2020, nós queremos vencer 2020. Nós queremos atualizar os dados de campeão italiano. E isso tem que ser colocado na cabeça dos jogadores. E quem faz isso é o técnico. E é aí que entra a culpa do seu Maurício Sarri, que está muito perdido. Eu não sei o que é pior, quando a Juventus perde uma partida contra times pífios, como foi o Napoli do Gattuso e o Verona, com todo respeito ao Verona, que jogou uma grande partida contra o Lazio no meio da semana, mas não dá para comparar elenco com elenco. Ou se é pior as entrevistas que o Sarri dá depois do jogo. Dessa vez ele não deu parabéns para os garotos do Verona, mas ele falou que o time não faz o que faz na semana no treinamento. E ele falou que ele espera... Lo spero che qualcuno mi aiuti a uscire in questa situazione. Eu espero que alguém me ajude a sair dessa situação. Aí eu me coloco num lugar de um jogador que está no elenco da Juventus e vejo o meu mister falar isso. Né? Eu espero que alguém me ajude a sair dessa. Motivação -1. É complicado. A Juventus, nesse momento, corre o risco de não passar da equipe do Lyon. Não por causa de tática ou por não ter time para passar, mas por causa da mentalidade. Não se espante se a gente entrar em campo como entramos contra o Ajax, quando fomos eliminados, o time que não andou. Para mim o termômetro da temporada é o jogo com o Lyon, mas não em termos de resultado, em termos de atitude. A gente viu até agora uma Juventus que na Liga dos Campeões parece que aquele discurso de que a prioridade é a Liga dos Campeões parece que é o que está prevalecendo. Até agora a gente viu isso. Na Liga dos Campeões o time é um, no italiano é outro. O time joga com mais pegada, mais intensidade na Liga dos Campeões. Esse jogo do Lyon, nós vamos ver, é o termômetro da temporada. Esse primeiro jogo já. Né? Então eu estou muito preocupado e não sei se vocês repararam, quando a gente tomou o gol de empate da equipe da Verona, o Buffon levanta do banco e vai lá falar pro pessoal: acorda, né? Vamos jogar. Parecia que o Buffon era o técnico, né? Então eu estou muito preocupado. Esse time da Juventus, ele não é uma esquadra, ao contrário da Lazio e ao contrário da Inter. A nossa vantagem é o quê? A nossa vantagem é jogar as partidas decisivas em casa e ter o Ronaldo. A vantagem da Lazio e da Inter é que eles são uma esquadra, a gente não é. Então, isso equivale. Por quê? A gente não é uma esquadra, a gente é um bando de jogadores que individualmente tentam resolver o jogo. Ou é o Ronaldo, ou é o Dybala num dia lá que ele está inspirado, mas você não tem uma esquadra feita. E o que mais me preocupa, a gente teve uma semana para se preparar, para se organizar para essa partida contra o Verona no sábado. Não aconteceu nada. Então, só lembrando que eu não dou uma culpa 100% ao Sarri, porque os jogadores que ele tem é esse. E não adianta vir dizer: mas tem que fazer a limonada com os limão, o omelete. Não existe isso. Isso é fábula. Não existe isso.
Pega esse técnico do português do Flamengo e coloca ele no Goiás, então. Vai fazer o Goiás ser campeão? Vai sim. Então não é assim. O Sarri ele tem muita culpa, é óbvio. A gente não tem meio de campo. Repito, vejam o jogo Juventus e Ajax no ano passado com esse meio de campo. Com o Pjanic e companhia. Analisem essa partida antes de vir falar coisa. Porque um jogo de futebol você começa a ganhar no meio de campo. Você perde ou ganha no meio de campo. O Ajax deitou e rolou na Juventus em casa. Foi uma vergonha. Um time impotente. Eliminado em casa na Champions. Com esse meio de campo. Tirando o Bittencourt que não estava jogando. Mas Matuidi, Pjanic, o Pirlo. Desculpa, Pirlo. Tem gente que acha que o Pjanic é do seu nível. Tem torcedor que acha. O Pjanic é aquele jogador que na bola parada, em 10 cobranças de falta, 5 ele guarda e 5 ele joga fora. Não acertou um escanteio. Um escanteio no sábado. Um jogador que não acerta um escanteio. Mas vocês estão de brincadeira. É assim que vocês querem ganhar. Aí você junta a fome com a vontade de comer. Um time que não tem meio de campo e um treinador omisso. Um treinador que não sabe nem onde fica Turim no mapa, se bobear. Nada. Motivação zero. Para ele tá tudo certo. Se o time ganhar, ótimo. Se o time perder, ele me vem falar assim, olha a pérola que ele me solta. Ah, um time que ganha muito tempo, muitas vezes, cada ano que passa fica mais difícil ganhar. Bela motivação, seu Maurício Sarri. Bela motivação. Culpa também, não é culpa do Paratici não. Culpa do Agnelli. Tem que ter culhão e falar, culpa do Agnelli. O Agnelli está mais preocupado em mudar o símbolo, mudar a camisa, ganhar dinheiro, fazer agência, mas de Palore não capisce um cazzo. Reflexos do mau planejamento. A Juventus não tem um planejamento ou um projeto. Não tem. Não existe aquele projeto, vamos ficar 2 anos sem ganhar nada, mas vamos montar um time para ganhar 10 anos tudo. Tudo que eu digo é dentro e fora da Itália. Não existe isso. Existe um catado feito nas coxas. Plano A, plano B. Plano A, Zidane. Plano B, Guardiola. Não deu, e agora? Ah, vem o Sarri. Então, e antes que alguém escreva aí que devia ter vindo um Conte, não sei. Não sei se o Conte ia resolver o problema da Juventus. Em termos de Europa, não. Eu acho que o problema ali, você precisa reforçar o meio de campo, como nós reforçamos a defesa, entendeu? E principalmente nesse momento, atenção, vocês têm que ter uma conversa interna lá, jogadores e técnico, entrar num consenso e mudar a mentalidade. Porque mesmo com essas falhas no meio de campo, para ganhar o campeonato italiano, porque na minha opinião, se você ganha o italiano, você salva a temporada, por 2 motivos. Primeiro que você acaba com a esperança do interista, isso já vale a temporada. E segundo, porque você ganha o 9º título. Não é mais do mesmo, é um recorde ganhar 9 seguidos. Então você salva a temporada. Com esse meio de campo escasso, dá para ganhar o italiano. Desde que se mude a mentalidade. Eu quero vencer. Eu vou correr. Por que a Juventus, quando tomou o 2º gol e o juiz deu 6 minutos de acréscimo, o time correu? Por que não correu assim no primeiro tempo? E nos acréscimos correu que nem um filho da puta o time? É isso, ragazzi. Desculpa o desabafo. Foi um fim de semana de merda. E que eu espero, sinceramente, que essa semana mude a mentalidade lá dentro da Juventus. Do seu Maurício Sarri e dos jogadores. Exceção feita ao Ronaldo. De Ligt fez uma boa partida no sábado, é bom que se diga e justiça seja feita. Ah, e não se surpreendam se em agosto o Sarri arrivederci Turim.
não se surpreendam. Alla prossima, ci vediamo, fino alla fine sempre. E dia 1º a gente se vê, viu, torcedor da Inter? Dia 1º a gente conversa.